Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Deus, muito prazer. Estamos aqui reunidos hoje, escutando a palavra de Deus e pedindo que o Espírito Santo toque os nossos corações e que cada um receba a mensagem que ele quer nos comunicar. Hoje teremos mais uma mulher maravilhosa da Bíblia. Hoje, na nossa sessão Mulheres da Bíblia, vamos falar sobre Raabe. Eu adoro a história de Raabe, porque mostra que Deus muda caminhos de uma maneira maravilhosa e que ele age no improvável. Raabe é uma mulher que marcou com a sua história de fé. O nome Raabe pode significar ampla, espaçosa ou até tempestuosa, que era da Raabe. Raabe era muito corajosa. E ela carregava uma força na sua vida. Raabe foi marcada pela prostituição em Jericó. Era um caminho sem esperança, mas quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que Raabe não foi definida pelo seu passado, mas por sua fé e coragem. Em Josué 2, encontramos a primeira menção dessa mulher. Jericó era uma cidade fortificada e Israel estava prestes a conquistá-la, sob a liderança de Josué. 2 espias enviados por Josué foram até Jericó para observar a terra e, surpreendentemente, foram encontrar refúgio justamente na casa de Raabe, uma prostituta. Mesmo com o risco de vida, Raabe os recebeu e os escondeu. Quando o rei de Jericó soube da presença desses espias, ordenou que todos fossem revistados e que entregassem esses espias. Mas Raabe, com a sua ousadia e coragem, os protegeu e declarou a sua fé para os espias. Ela disse: "O Senhor, o Deus de vocês, é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra." Isso está em Josué, capítulo 2, versículo 11. Eu vou contar para vocês um pouquinho mais essa história, então eu vou ler dos versículos 9 até o 14, para vocês entenderem o contexto. "Sei que o Senhor de vocês está na terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar diante de vocês, quando saíram do Egito, e quando fizeram do leste do Jordão, com Seom e Egeu, os 2 reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Portanto, jurem pelo Senhor de vocês, que assim como eu fui bondosa com vocês, também serão bondosos comigo, com a minha família. Me dê um sinal seguro que pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Jurem que nos livrarão da morte, nossa vida pela de vocês. Me dê garantias que vocês são homens seguros de confiar." E eles responderam: "Se você pode contar que estamos fazendo. Nós trataremos-a com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der esta terra." Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois sua casa fazia morada um muro na parte de fora. E lhes disse: "Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho." Raabe reconheceu que Deus de Israel era o verdadeiro Senhor. Esse gesto de fé e coragem de Raabe mudou completamente a sua história. Ela pediu proteção para si e para sua família quando a cidade fosse conquistada. Como um sinal, os espias disseram para ela colocar um cordão vermelho. Esse simples ato de obediência tornou-se símbolo da salvação há tempos atrás, quando foi passado a salvação lá no Egito.
Em Josué 6, dos capítulos 22 e 25, lemos que Raabe e toda a sua família foram poupados. Quando Jericó foi destruída, e ela passou a viver no povo deles, com os israelitas. A história de Raabe não termina por aí. Ela se casou com Salmão e se tornou mãe de Boaz. Boaz, aquele que resgatou Ruth. Eu já contei em uma outra história. E seu nome aparece em Mateus capítulo 1, versículo 5, na genealogia de Jesus Cristo. E é extraordinário pensar que uma ex-prostituta, uma mulher considerada indigna pela sociedade, foi exaltada por Deus e colocada na linhagem do Messias, ancestral de Jesus Cristo. No Novo Testamento, faz questão de destacar a sua fé. Em Hebreus, no capítulo 11, nos versículos 31, Raabe é citada na galeria dos heróis da fé. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta e, como foi obediente, foi salva. Em Tiago, no capítulo 2, versículo 25, ela é lembrada como alguém cujo a fé se expressou em obras. Nós aprendemos com Raabe que a fé verdadeira transcende passado, rótulos e cultura. Deus honra aqueles que o reconhecem, mesmo nos contextos mais improváveis. A coragem de crer e agir segundo o plano divino pode, sim, transformar gerações. O cordão vermelho é um sinal da redenção, que só encontramos em Cristo. Deus pode pegar alguém considerado indigno e usá-lo para os maiores propósitos. A vida de Raabe nos ensina que a graça de Deus é maior do que qualquer passado. Não importa de onde viemos, o que importa é para onde estamos indo pela fé. Ela nos mostra que Deus exalta os desprezados, transforma corações aquebrantados e escreve histórias de redenção. Raabe não só foi lembrada como uma prostituta, mas como uma mulher de fé e coragem, temente a Deus. Eu acho muito linda a história dela, maravilhosa, sim. Que a história de Raabe nos dê coragem para tomar atos de fé quando precisamos acolher pessoas, quando precisamos sair dos nossos conceitos e ver além do que a gente está sentindo ali. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, Paizinho querido, te agradecemos pela vida de Raabe como um exemplo. Te agradecemos, Pai, por todos nós que em algum momento tivemos sem coragem para tomar algumas decisões e que o Senhor nos toque toda vez, Senhor, que precisarmos dar um passo além do que vemos, um passo de fé. Obrigada, Senhor, porque a Tua graça alcança os improváveis, porque Tu olhas para o coração e não para o passado. Assim como Raabe teve coragem de crer e agir pela fé, ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Que possamos marcar a história com atos de obediência e coragem, reconhecendo que o Senhor é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Transforma-nos, Senhor, assim como transformaste a vida de Raabe. Que a nossa fé seja vivida, sincera e acompanhada de Tuas obras. Que glorifiquemos a cada dia mais o Teu nome. Abençoa, Senhor, a nossa família, assim como abençoaste a família de Raabe. Senhor, cubra, Senhor, todos os nossos familiares e os nossos entes queridos, Senhor, com a Tua luz e a Tua proteção. E assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha gostado da história de Raabe. Se você gostou, compartilha. Dá um joinha e se inscreve no canal. Obrigada!